A história se passa em um mundo contemporâneo onde temos Glory, o jogo online mais popular do mundo e onde apenas os mais habilidosos conseguem se manter, sendo esse o motivo para que um dia surja a lenda. Um jogador tão habilidoso que não é apenas um dos melhores guerreiros, mas também consegue levar sua equipe ao topo das competições mundiais. Tanto que, apesar de ser conhecido como Jota, que as pessoas preferiam chamá-lo de Deus. Com 3 campeonatos seguidos em seu currículo e bastante dinheiro que conseguiu graças a todas essas competições. No entanto, 10 anos após o lançamento do jogo, a pessoa por trás da lenda, conhecida como Xiu Ye, começa a perceber que sua equipe está procurando novos rostos, deixando um pouco de lado algo que é normal nesse tipo de empresa. Mas seus líderes menosprezam o trabalho que ele fez nesses anos, que não só tiram dele a conta principal do seu personagem, como também o obrigam a não ficar com nada do que lhe pertence. A única que tenta ajudá-lo, digamos, é sua amiga Mu Shen, que também é membro da equipe e tenta convencê-lo para que as coisas não terminem assim. O protagonista não discute mais e só pede um tempo para pensar no que está acontecendo. É assim que naquela mesma noite ele acaba chegando a esse cibercafé, onde, além de conhecer sua carismática dona, percebe que as pessoas estão comemorando os 10 anos de Glory. E só por curiosidade, e depois de não ter jogado por bastante tempo, ele decide experimentar um pouco, acabando em um dos computadores e criando uma conta nova. A dona só acha que é um novato. Então ela só tenta incomodá-lo, já que percebe que ele nem sequer escolheu uma classe para jogar. No entanto, isso muda no instante em que ele recebe sua primeira missão, já que algo que para outros novatos pode ser um chefe difícil, para o protagonista é apenas um inimigo. Além disso, mesmo sem todo seu equipamento avançado. Isso sim, a espada que ele tem é única, e vemos isso quando ela muda de forma para a disposição que seu dono quiser. Apesar de nem tudo ser positivo, ao cumprir a missão sozinho e deixar sua equipe, ele passa a ser visto como um mau companheiro. Após sentir rejeição dos outros jogadores, ele resolve se juntar ao grupo que havia abandonado, que sabem do que ele é capaz. A questão é que, com o passar do tempo, esse grupo improvisado começa a superar qualquer inimigo como se fossem de algum nível alto. Por isso, agora chama a atenção de equipes mais fortes das quais ele foge. Ele deve aproveitar para obter benefícios, trocando sua força por objetos valiosos que o ajudem a subir de nível. Enquanto no mundo real, as pessoas ainda continuam tendo uma grande admiração pela lenda de Jaekyo, a ponto de que a própria dona da Lan House o conhece e o admira sem saber que ele está ao seu lado. Mesmo assim, a dona trata o protagonista com gentileza e até aluga um quarto para ele. Agora ele tem um ambiente ideal para focar no jogo e rapidamente subir de nível, formando alianças com equipes mais experientes, em troca de, como já disse, alguns benefícios que acabam sendo para os dois lados. Já que o protagonista, praticamente sem muita ajuda, se encarrega dos inimigos, vendo que seus companheiros cometem muitos erros, por isso ele começa a liderar mais. Fortalecer a formação das equipes e, acima de tudo, o mais importante em Glory, realizar grandes combos que permitem que jogadores novatos possam ficar atentos. Por isso, embora seja difícil para a equipe admitir, a chegada do protagonista está trazendo muitos benefícios para eles. Então, por enquanto, e tendo apenas vitórias, o protagonista decide descansar conversando um pouco com a dona, que justamente retorna para casa com um familiar. Essa garota chamada Rue, que também é uma jogadora de Glory, é bastante confiante, a ponto de considerar o jogo entediante por não ter rivais à altura para ela. Isso chama a atenção do protagonista, que mesmo de nível inferior, decide desafiá-la para um duelo só para ver como é. Por isso, rapidamente toda aquela confiança que a garota tinha desaparece depois que Siruya demonstra habilidades que não condizem em nada com o seu nível, inclusive tirando uma onda com ela. Mas isso não serve para conhecer o protagonista, já que essa é a forma dele criar motivação nos outros. Funciona, pois uma garota tão orgulhosa como Rue, ao continuar tentando depois de muitas partidas, em vez de desistir, ela decide treinar até o ponto em que possa vencê-lo, o que não vai acontecer. Mas isso já muda aquela ideia de que o jogo é fácil, e gravando na cabeça que em qualquer área sempre vai ter um peixe maior e melhor. Isso faz com que ela crie uma nova conta e comece do zero, algo que o protagonista gosta, que também decide entrar no jogo novamente, já que há um novo evento e um chefe especial para derrotar. No entanto, assim que chega, percebe que há 3 equipes tentando enfrentar a besta, sem ter muita sorte, já que o único que ataca de frente é esse cara chamado Bao, que apesar de ser um jogador sem muita experiência, tem bastante agilidade em batalha, algo que agrada ao protagonista, que decide se juntar à luta dele.
E não só isso, mas no meio da batalha ele dá alguns conselhos que usava para concentrar seus ataques por mais tempo, além de indicar uma direção de combate que permite que essa dupla cause bastante dano a esse tipo de morto-vivo. Enquanto aqueles que deveriam ser as estrelas da luta estão apenas enfrentando os inimigos menores. A questão é que esse morto-vivo sai do controle. E a dupla não resta outra opção a não ser levá-lo para um lugar mais aberto, onde o protagonista já tinha alguns reforços. Então é aqui que começa a verdadeira partida, com toda a equipe usando suas habilidades em sincronia. Enquanto isso, o chefe não pode fazer nada além de levar golpes. O que, como não poderia ser diferente, acaba dando a eles uma grande vitória, quebrando até mesmo o recorde anterior ao completar essa missão em apenas 13 minutos. Assim, pouco a pouco eles continuam ganhando reconhecimento, enquanto o antigo grupo de competição continua usando o nome de Jekyll para representá-lo. Embora saibam que não tem relação com o verdadeiro, isso fica claro, principalmente nas competições. O novo dono da conta, digamos assim, tenta fazer tudo sozinho. Ele deixa o resto da equipe à deriva. Principalmente sua antiga amiga, que continua na equipe por contrato. E também porque ela não conseguiu se reencontrar com Siwoo-jae, que agora está fazendo tudo certo ao aproveitar o jogo e encontrar companheiros como Ru ou Bao, que se adaptam rápido e podem ser seu melhor time. Porém, a garota que o protagonista esperava, sua amiga Mu Sheng, chega após ser chamada por ele, e que decide apoiá-los em algumas missões, percebendo sua felicidade de estar novamente com o verdadeiro Jekyll. Ainda assim, e já voltando ao jogo, eles precisam avançar rapidamente, já que em Glory os recordes são superados com facilidade. Por isso, Wade e sua equipe procuram uma área complicada que possam superar em um tempo que nem todos conseguem alcançar. O que ele não sabe é que esse local escolhido já tem a marca de seu antigo time, que aliás já sabem que a verdadeira lenda está de volta ao jogo. E a verdade é que eles estão um pouco assustados, e isso é normal, já que, embora o desprezassem, sabem que ele era praticamente o coração do time, o qual, neste momento, está em uma missão, para a qual também convida um de seus amigos mais antigos em Glory, que agora já faz parte de outro time de competição, por isso ele o recruta de forma anônima para lutar neste templo de gelo. Por isso, eles se reúnem e começam a praticar os combos que funcionam melhor para terminar essa missão o mais rápido possível. Após traçarem uma estratégia e com a orientação do protagonista, eles avançam gradualmente. Na verdade, assim que colocam em prática, acaba sendo até fácil quebrar o recorde que existia, deixando essa batalha em apenas 30 segundos, o que trará algumas consequências para eles no futuro. Já que seu antigo time, comandado por Liu Hao, começa a seguir os passos do protagonista, tanto procurando suas fraquezas, quanto copiando seus movimentos e técnicas. Mas enfim, eles não percebem que o mais importante ainda não tem, então o protagonista fica tranquilo. O único problema aqui é que enquanto Liu Ye está desprevenido, ele é atacado por esse tipo de mago, com uma presença totalmente diferente dos níveis que ele já enfrentou. E não poderia ser diferente, já que é um jogador profissional usando uma conta anônima. Então desde o início dá para perceber como seus movimentos são muito mais fluidos e eles têm uma luta bastante equilibrada, onde os dois descobrem suas identidades apenas trocando golpes. Ou seja, o famoso Jekyll e o desconhecido que acaba sendo o mago real. Em Glory, além do título de Deus para o protagonista, 5 guerreiros recebiam títulos distintos por suas habilidades. Por isso não será uma luta fácil. Então eles decidem recuar por enquanto e o Mago Real recruta todo o seu clã. Jogadores com quem compartilham a vida real e que têm todas as comodidades como profissionais. Desta vez, cada um em sua conta real. Mesmo assim, Prota decide enfrentá-lo sozinho. Nisso, embora ele se defenda muito bem, mesmo quando parece que está fugindo, é só técnica para contra-atacar no momento certo. Por isso esse duelo se prolonga tanto que nenhum dos dois acaba vencendo. Por isso, decidem levar o combate para um duelo, apostando ferramentas valiosas e a grande vitória. Desta vez, alguns companheiros do Prota se juntam, destacando a grande evolução de Ru, mesmo com seu nível. Ou que o Prota, mesmo lutando contra os inimigos, ainda os aconselha. Mas enfim, assim chega o verdadeiro combate entre o Mago Real e Siu Ye, com quem ele continua tendo um nível bastante parecido na hora da luta, sendo algo bem normal, já que temos um mago com sua conta experiente e habilidades, e o protagonista com sua grande trajetória e uma arma única que lhe permite se transformar praticamente em qualquer tipo de guerreiro. Por isso, depois de dar tudo de si na batalha, termina em um empate merecido, isso sim, diferente do seu antigo clã.
O Mago Real reconhece as forças do adversário e as usa sem nenhum tipo de arrogância para melhorar coisas nele mesmo e em sua equipe. Então, depois dessa grande batalha, passam-se alguns dias e seu companheiro Baal aparece no Cybercafé, sendo tão maluco quanto no jogo, criando uma aliança que já parece um time profissional, mesmo sem querer. Isso mesmo, enquanto aproveitam o jogo e melhoram suas ferramentas, eles encontram um dos guerreiros do Mago Real, que depois de seguir os conselhos do protagonista, melhorou demais. Ele até quer se juntar a eles, o que é perfeito, já que justamente aparecem alguns jogadores que se aliaram apenas porque não aceitam todos os feitos que os protagonistas estão conseguindo. No entanto, mesmo querendo atacar e sendo muitos, eles acabam não sendo um grande problema. O importante é que eles foram enviados pelo próprio Liu Hao, que ainda não aceita que sua guilda esteja afundando sem a ajuda de Xiao Ye. Mas no fim, isso também não é um grande problema. Então, enquanto continuam aproveitando o jogo, também aparece a guilda do Deus Analista, onde pertence seu velho amigo Xiao Tian, que acabam sendo boas pessoas também, especialmente o líder deles. Que, aliás, depois de ver o histórico do protagonista, e principalmente seu jeito de lutar, começa a suspeitar sobre sua identidade. Então, através do próprio Xiao Tian e de algumas evidências, ele descobre que se trata do próprio Ye Ke. Por isso, assim que tem a oportunidade, o analista tenta conversar com ele. Eles criam um vínculo curioso, pois respeitam o legado um do outro. Isso os leva a um combate de treino, onde vemos que a única forma de um dos dois vencer é procurando as fraquezas de cada um, sendo o analista totalmente dependente de ataques mágicos, que sim, são realmente imparáveis e poderosos, mas tem a fraqueza do movimento. Isso é relevante, pois o protagonista é o oposto, com ataques rápidos que visam o ponto fraco do adversário, tornando-os equilibrados. Mas o protagonista, dentro de sua habilidade, leva a melhor na luta, mesmo assim, reconhecendo que venceu por pouco. Assim termina o encontro e os dois decidem descansar. Por isso, Suji fica feliz por voltar a sentir esse amor pelo jogo e pela competição. Então chega sua amiga Mu Sheng, que também fica muito animada sempre que passa um tempo com seu amigo. Mas tudo bem, eles decidem apenas ter uma sessão de jogo, conversando um pouco sobre o que aconteceu com eles. Enquanto isso, por outro lado, Liu Hao está investigando ainda mais o protagonista, procurando o melhor momento para atacá-lo. E como ele pode evitar que continue crescendo? Mas é algo que ele não controla, principalmente porque a cada dia que passa. Jake, o que eles decidiram abandonar há um tempo, está tirando deles aqueles recordes que construíram em equipe. Algo que não deixa irritado só o Liu Hao, mas muitos outros que começam a perseguir o protagonista como se fossem conseguir alguma coisa. Ainda assim, Sui aproveita para reunir esse pessoal que o persegue, a ele e seus companheiros nessa área da floresta. Com Xiao Tian, que também participa do plano de emboscada. E como o local tem alguns pontos bastante estratégicos, temos sequências épicas de cada membro da equipe, conseguindo grandes combinações que deixam os inimigos perdidos. Na verdade, isso faz com que Liu Hao comece a se desesperar e fique sem saber o que fazer, resultando em uma aniquilação bastante divertida, onde até mesmo Mu Sheng se junta. Então realmente não há muito que o inimigo possa fazer aqui. O que realmente importa para o protagonista é ver como ele foi formando, não apenas uma equipe, mas praticamente uma família, com muitos novatos que pouco a pouco foram crescendo. E com alguns rostos já conhecidos, com os quais agora pode compartilhar sem necessidade de contratos no meio, e que no final permitem que ele jogue melhor. Como se fossem aquelas guildas de elite que estão no topo e que, por que não, veem como próximos objetivos. Por exemplo, nos apresentam Bagu, uma guilda comandada por Han, que só com sua presença já mostra que tem anos de carreira sob seus pés. Apesar de reconhecer o poder de Xiao Ye, ele não dá muita importância pois confia em si mesmo. Mas a verdade é que esses dois estão destinados a se encontrar. Enquanto o prota ainda foge dos novos jogadores que o perseguem. Ele se depara com um trio de guerreiros que não parecem ser os típicos fracos que ele enfrentou até agora. E é normal, já que eles acabam sendo membros do próprio Bagu. Apesar de não serem os mais fortes dentro do próprio time, eles acabam dando uma boa luta para o protagonista, que começa a levar as coisas um pouco mais a sério, já que esses rivais aproveitam qualquer oportunidade para conseguir uma vitória, inclusive contando com a ajuda de um mago bastante assustador. Felizmente, o protagonista conhece bem as classes do jogo e como funcionam suas técnicas, o que acaba ajudando ele a derrotar dois deles. Sem esperar. Entrando em cena, Han, o próprio líder de Bagu, que é um cara que, como já disse, tem bastante presença e que nem sequer usa armas. Ainda assim, eles colocam o protagonista em apuros, que novamente sente o rigor de lutar com alguém do seu nível.
Por isso, não demora muito para que Han descubra que se trata do famoso Jae-kyo, e que, inesperadamente, parece conhecê-lo há muito tempo, já que há 10 anos fizeram parte dos jogadores que viram o nascimento do jogo. Antes da fama e do dinheiro? Até mesmo antes das competições mundiais, onde simplesmente lutavam por diversão e para mostrar quem era o mais forte. Por isso, quando o boom de Glory chegou, os dois seguiram caminhos diferentes em equipes profissionais distintas, tornando-se ainda mais rivais, mas com aquele respeito que os caracterizava e que os levou até mesmo às finais dessas mesmas competições. Embora no final Jae-kyo tenha acabado levando o título de campeão, e por isso é conhecido como o Deus. Por isso essa lembrança é tão importante, porque depois de tantos anos desde o último encontro deles, ainda tem coisas para resolver. Nessa situação casual isso é complicado. Ainda assim, depois de trocarem vários golpes e mostrarem que têm níveis parecidos, decidem terminar em um empate que deixa os dois bastante animados, sendo o protagonista o mais decidido a voltar para as grandes ligas. Por isso, ele só pede tempo para organizar tudo e poder voltar ao trono que lhe tiraram há algum tempo, e que, junto com um novo time com o qual tem mais química, é hora de recuperar, mas desta vez do seu jeito, o qual espera que o leve à liga profissional. No entanto, isso não será fácil, ainda mais porque ele já tem algumas polêmicas com sua nova conta. Pessoas querem sabotá-lo, enviam espiões para descobrir seus planos e o atacam de qualquer forma. Felizmente, Seoye é um veterano do jogo, e os truques desses novatos são muito previsíveis. Por isso, quando acham que estão encurralando a equipe conhecida como Happy End, o Prota os surpreende com um contra-ataque em equipe que permite acabar com vários clãs ao mesmo tempo. Claramente, essa habilidade em batalha começa a levantar suspeitas de que o Prota na verdade é a lenda de Glory, Jae-kyo. E é fácil de perceber quando o cara, só com planos medianamente elaborados, consegue limpar uma área inteira que outros jogadores usavam para treinar, algo que Happy End aproveita para cobrar uma comissão de quem quiser ficar nessa área. Apesar de alguns serem rebeldes, no fim só lhes resta aceitar essas condições. Por isso, esse dinheiro e objetos valiosos ajudam a equipe a subir de nível o mais rápido possível. E é que assim que chegarem ao nível 50, poderão chegar ao lugar conhecido como Domínio Sagrado, território habitado principalmente por profissionais. Aqui, Seoye faz uma pausa no computador e encontra seu irmão, sempre o cara perfeito com quem se dá bem. O importante mesmo é sua amiga Mu Cheng, que aparece novamente para comemorar seu aniversário e passar a tarde toda com ele. Essa garota é bastante apegada ao protagonista, embora no momento, por contrato, não possa se juntar à equipe dele e precise continuar na Excellent. Era uma guilda que, como vimos, não está nada bem. O novo líder, Sung Xian, é arrogante e não sabe trabalhar em equipe, levando a fracassos contra guildas antes fáceis. Isso impacta o protagonista, pois foi com essa equipe que construiu sua carreira. Mesmo assim, ele deve avançar e entrar no domínio celestial. Como mencionei, é um local em Glory onde jogadores experientes ganham mais recompensas enfrentando maiores desafios. Por isso, muitos dos seus companheiros ainda não atingiram esse nível. Junto com a chefe da Lan House, que já está avançada, eles decidem cumprir algumas missões, tomando cuidado já que o nível 50 dele ainda é muito baixo para essa área, e pode fazer com que jogadores mais poderosos os encontrem e possam tirar seus itens, como diz a regra desse domínio. No entanto, vemos que no final não é tão difícil para ele se destacar, ainda mais quando descobre como desafiar qualquer jogador que quiser. Como não poderia ser diferente, ele começa a vencer aqueles jogadores de nível mais alto dos quais tinha medo. De maneira simples, chegando até mesmo a conseguir uma invencibilidade que chama a atenção de muitos profissionais que tentam recrutá-lo. Mas sua lealdade é com quem lhe deu a oportunidade, a chefe da Lan House. Por isso, ele mesmo se encarrega de garantir que todos a respeitem. Por isso, ele aproveita essa fama, digamos, para se aliar a uma guilda que já tem bastante reputação, chamada Isan. Eles têm os recursos para fazer com que a chegada do Prota cause alvoroço em outras equipes profissionais. Acaba sendo eficaz, já que até Selenera e seu diretor ficam cheios de medo do impacto que isso pode ter, principalmente pelo que ele está conseguindo. Happy End em tão pouco tempo virando tendência em fóruns onde as pessoas até começam a falar e dar um certo mistério para esse novo grupo. Na verdade, quando o Prota decide ter um encontro privado com seu antigo amigo, Xiao Tian, que é um dos guerreiros mais importantes atualmente, todos ficam loucos para ver a batalha. Até grandes líderes comparecem, incapazes de resistir à curiosidade do encontro. Mesmo assim, Xiaoji faz seu novo aliado lutar contra Xiao Tian.
E embora não faça uma má luta, o membro da liga profissional começa a lhe dar uma verdadeira surra. Algo humilhante, principalmente porque Xiao Tian fala demais, então o protagonista agora decide entrar na batalha e ver do que seu velho amigo é capaz. É um confronto muito apreciado pelo público, com profissionais experientes demonstrando toda a sua habilidade em uma luta marcada por anos de experiência de ambos os lados. Mesmo assim, Xiao Jie prova porque era chamado Deus da Glória, já que mesmo que suas armas não sejam as mesmas, e ele não tenha uma classe como qualquer jogador normal, sua arma se adapta ao tipo de combate que ele quiser. Então sim, Xiao Tian consegue resistir bastante e principalmente manter a distância, mas o protagonista acaba vencendo o combate. Ainda assim, isso só aumenta sua popularidade, a ponto de que entre os espectadores havia jogadores de ex-Selenera, algo que só traz polêmica para seus superiores, principalmente porque, embora não seja algo confirmado, trata-se do seu próprio ex-jogador Iekeo, algo que ganha força quando os maiores times profissionais começam a acreditar nessa polêmica. Mas enfim, o prota está tranquilo e aproveitando que a chefe decidiu organizar uma sala onde ele possa jogar de forma muito mais confortável, já que dentro da Lan House já havia gente começando. Ao reconhecê-lo, ele terá todas as ferramentas. Um profissional? Então ele volta para Glory, onde busca continuar subindo de nível, embora de uma maneira bem trapaceira. Como o plano é evitar batalhas diretas, ele espera que outras equipes lutem, e no fim, possa saquear todos os itens. O que ele não esperava era que alguém fosse mais rápido e pegasse os itens, deixando-o em apuros. Então não resta outra opção a não ser alcançá-lo, embora, é claro, o desconhecido acaba complicando as coisas para ele. Ele foge e mesmo vencendo, enfrenta a guilda, que ele tentou roubar e com o qual justamente a chefe parece ter problemas. Por isso, tentando ajudar o protagonista a escapar, ela acaba perdendo sua arma, na qual dedicou tanto tempo para aprimorar. O prota não pode permitir isso, ainda mais para a chefe. Com a ajuda do ladrão, com quem faz um acordo, eles enfrentam a guilda rival, que no final nem chega a ser um problema. O que realmente importa é que ele aparece no local. Excellent era de contas anônimas, um pouco para sabotar o protagonista? Algo importante, já que o líder da equipe, Sun Shang, está usando um antigo equipamento do protagonista. Como vimos, não adianta ter tanto poder se não sabe usar, por isso o protagonista decide enfrentá-lo. Então temos guerreiros que trabalham em equipe contra um individualista que realmente não sabe o que fazer. Então mesmo que Sun Shang tenha todo esse alcance, ele acaba perdendo. Algo que, longe de alegrar o protagonista, faz com que ele pense sobre a situação de seu antigo time, que só de assistir à televisão percebe que eles não param de ser derrotados. Enquanto o líder do time não pode fazer outra coisa além de lamentar e culpar os outros por não conseguir corresponder com seu próprio nível. Então, passam-se alguns dias e o presidente do Ed Selenera, chamado Tal, decide procurar o protagonista, que podemos ver que é um cara com quem, se fugir, não tem uma má relação, apesar de que em algum momento seus caminhos tenham se separado. Por isso ele sugere ao prota que retorne ao time, mas como falou no primeiro dia, agora como treinador, não como jogador. Algo que evidentemente não interessa nem um pouco para ele, e isso Tal já tinha em mente. E é justamente por isso que neste ponto entende-se a visão do empresário, já que ele começou a ideia de um time profissional a partir do mais humilde. E embora ele busque acima de tudo o dinheiro, também foi o primeiro a dar uma oportunidade ao protagonista, quando ninguém o conhecia. Por essa razão, ele sempre busca manter o time vivo, já que a essa altura virou uma verdadeira empresa. Então, mesmo que tenha tido suas diferenças com o protagonista, não deixam de lado essa amizade que começou em um local humilde, com um computador. Por isso, e como prova de que não há ressentimentos, ele dá a liberdade para que a qualquer momento compre sua antiga conta, com a qual tem um ranking totalmente invencível. Ainda assim, eles se separam novamente e as coisas se acalmam. O protagonista volta a Glory, mas é surpreendido por uma emboscada ainda mais organizada. Por isso, ele só percebe depois que é Wei Sheng, uma das lendas antigas de Glory, que inclusive chegou a ser líder do time de Xiao Tian, agora transformado em uma espécie de bandido, que ainda assim continua mantendo seu toque como estrategista de elite. O protagonista, ao sentir dificuldade, recebe ajuda apenas de um companheiro que acabou de chegar ao nível 50. Somando ainda a chefe, conseguem equilibrar as coisas. Na verdade, Xiaoye, depois de uma sequência bem boa, acaba vencendo e levando sua arma, o que obriga Wei Shen a persegui-lo, já que isso é uma relíquia muito valiosa e com muito prestígio por trás. Então o prota aproveita para arrancar algumas informações dele, e o cara acaba confessando coisas do seu passado.
já que, embora seu melhor momento tenha sido no time de Xiaotian, onde conquistou todo o respeito que tinha, a própria evolução de seus discípulos foi deixando ele em segundo plano, onde ele já se sentia bem e pensava que perderia todo aquele respeito que um dia conquistou. Algo que nunca ocorreu, sendo seu maior inimigo sua própria mente. Então começou sua decadência, até chegar a um time fora da liga e com certa frustração, justamente o que queria ouvir. O Prota que propõe a ele um retorno estelar com um novo time para as grandes ligas, algo que é tentador para o veterano que acaba aceitando. Mesmo assim, o caminho será difícil, pois Happy End ainda é um projeto. Sem grandes recursos, nenhum patrocínio que possa apoiá-los, aspirando diretamente ao campo profissional. Assim, para SAI só resta buscar melhores alternativas, que acaba sendo o Campeonato Challengers, uma competição aberta onde equipes de diferentes níveis podem almejar o topo do ranking mundial. Uma boa oportunidade para que seus nomes ganhem destaque. Por enquanto, o único certo é que Glory precisa de mais nível e recursos, que possam ajudá-los a começar o torneio da melhor maneira possível. Então SAI não tem outra escolha a não ser consegui-los de uma maneira um pouco trapaceira, já que a ideia é mirar em chefes do jogo que outros times já tenham estudado e de forma indireta fazer com que eles entrem em batalha com outras guildas menores. O protagonista pode pegar recompensas e itens variados sem esforço. Uma espiã que o mantém informado em detalhes sobre os movimentos do rival. Claro, de vez em quando com um pouco de batalha, mas que no final vale a pena, já que com todos esses materiais, SAI pode realizar um novo aumento de nível para sua arma. Se ele já era uma fera, agora é muito mais. Enquanto o resto das recompensas, junto com as moedas da chefe, eles decidem investir de forma estranha em uma nova conta que tenha um personagem, com um nível bem alto, já que volta ao jogo usando conta e se junta a um grupo que tem bastante reconhecimento e no qual, graças à sua habilidade como jogador, se destaca imediatamente. Inclusive conquistando o favor do líder desse clã, chamado Tirânico. Por isso, com eles, decidi seguir o plano de roubar chefes. Agora sim, de forma anônima, encontrando outros times que fazem o mesmo, destacando aquele que é liderado. Um antigo profissional que agora está jogando mais por hobby, mas com suas habilidades intactas. Por isso, há 3 equipes lutando para ver quem derrota o chefe primeiro, que acaba sendo mais forte do que esperavam e consegue eliminar jogadores sem muito esforço, apenas resistindo. Dazzling e o Prota, que acaba sendo uma grande surpresa para os outros ao demonstrar tanta destreza, sendo apenas um novato nesses níveis. E é aí que descobrimos o plano dele, já que ele quer que Dazzling também, assim como Wei Sheng, saia da aposentadoria e retorne ao trabalho, mas esse cara parece ter mais problemas. E é que ele perdeu toda a motivação, já que mesmo em sua época de ouro, sempre esteve nos níveis mais altos, mas nunca conseguiu conquistar uma vitória. Isso fazia com que os fãs, e principalmente a imprensa, acabassem com ele. Ele não soube lidar com comentários negativos e acabou se deixando vencer. Então o protagonista, ao ouvir isso, percebe que é algo que deve respeitar. Então só resta aceitar que todo o esforço com a nova conta foi em vão. Até ele perceber que, em seu grupo temporário, há um curandeiro que não se destacava no início. Mas com as batalhas que tiveram e a que estão enfrentando justamente agora, Dazzling vê como ele é um excelente suporte, usando sua habilidade no momento certo e tendo a determinação necessária em uma equipe de profissionais. Por isso eu decido testá-lo mais. Chefes, onde confirma a habilidade do curandeiro, claro, com Dazzling no meio. Que não facilita nada para ele, já que mesmo não querendo ser jogador profissional, parece estar bastante motivado em seu novo grupo. Então isso tranquiliza o protagonista, que agora tem como objetivo recrutar o curandeiro, então a chefe intervém e tenta negociar com ele. Mas o cara acaba sendo bastante exigente, então não resta outra opção e o protagonista decide assumir a responsabilidade, destacando que não é uma equipe consolidada. Muito trabalho a ser feito, mas a ambição é alta, e com alguns rostos que podem chegar bem longe. Proposta que, embora o deixe pensativo, ele acaba aceitando, consolidando assim a maioria dos integrantes do Happy End que irão ao torneio. Ou seja, sua amiga Hu, Bao Wei Sheng, o curandeiro e o protagonista. Esperando que Mu Sheng se junte, já que deve seguir na Excellent Era. Por contrato, a equipe está em estado crítico, não só pelo mau trabalho em equipe, mas também por estarem quase no fim. No fim da tabela, algo inexplicável para um time desse nível. Enquanto o protagonista organiza uma reunião na sala de jogos para que alguns dos integrantes do Happy End se conheçam.
E bom, também pratiquem técnicas e combos que serão úteis com a chegada de um companheiro temporário. Digamos que o protagonista conseguiu. Enquanto isso, eles recebem a notícia de que foram aceitos no torneio. Então agora poderão se medir como verdadeiras equipes profissionais. Por exemplo, o de Xiaotian, que neste momento é o líder da tabela. Enquanto, com o passar dos dias, Era acaba sendo eliminado, algo que os chefes encobrem com uma suposta doença de Sun Xian. Para não reconhecer o desempenho tão ruim que estão tendo, então praticamente estão fugindo. Pelo menos isso vai lhes dar um tempo para pensar em um plano de recuperação, algo que está totalmente nas mãos do presidente Tao, enquanto isso. E é que... bem louco, porque se ele fugir, acaba encontrando ele e sua equipe. Então, depois de alguns olhares bem desconfortáveis, o presidente deixa claro para ele que era isso. Ainda não caiu. Mesmo tendo sido grandes amigos, ele fará de tudo para que o encontro no torneio Challenger seja uma verdadeira odisseia. Algo que fica confirmado quando o Tao já está contratando alguns dos jogadores que mais se destacaram atualmente para reforçar assim, deixando pra gente uma rivalidade bem legal. E as vésperas do torneio, que vai ser um verdadeiro encontro. Mas enfim, até que chegar essa temporada que, embora tenha um anúncio de continuação, ainda não tem nenhuma data nem nada, então só nos resta esperar para ver essa grande série. No mais, espero que vocês tenham curtido bastante. A gente se vê no próximo resumo. E como disse meu pai, eu os abandono.